Papai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia de conhecer um pouco mais do Senhor, de relembrar, na verdade, papai, de quanto o Senhor é maravilhoso, poderoso, que nosso coração esteja aberto, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, através da Denise. Obrigada pela vida dela, obrigada pela disponibilidade dela, Pai, e que nosso coração esteja mesmo aberto, que a gente possa viver isso, viver esse amor, que a gente possa ter cada dia mais revelação desse amor, que a gente tenha sede de te conhecer cada dia mais. Porque quando às vezes a gente está aqui, a gente sente um arder no coração, e no fim vem a semana com tantas coisas para fazer, e às vezes passa e a gente não desfruta tanto daquilo que a gente aprende do Senhor, papai. Então, que nosso coração, nossa mente esteja atenta durante a semana, Pai, para que a gente possa reviver, para que a gente possa relembrar, para que a gente possa realmente praticar, Pai, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Muito obrigada. Amém. Amém. Então, nós vamos começar, vamos Tá, analisar, né, a nossa matéria, o caráter de Deus. Na nossa última aula, nós aprendemos sobre Deus de provisão, Deus da cura, Deus, que Deus é Pai, Deus da salvação, Deus de amor. E agora nós vamos continuar aprendendo mais sobre Deus e nós vamos aprender agora que Deus, ele é uma pessoa que possui sentimentos. Olha, ele possuiu, né, ele sentiu angústia. A gente lê aqui, ó, lá em Gênesis 6:6 fala assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Outro sentimento que Deus teve foi a indignação. Está lá em Deuteronômio 1:34, que fala assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, né? Aí, outro sentimento que Deus teve foi arrependimento, que é o mesmo de Gênesis 6:6, que ele fala: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Mas o que a gente precisa observar nesses trechos aqui é o seguinte: Deus, ele é imutável e perfeito. O que impede ele de se arrepender de qualquer uma das obras que ele fez? Mas nós temos que entender que o homem, ele é a única obra de Deus que é um agente livre. Ele não necessariamente segue os decretos de Deus e cumpre a vontade de Deus. Então, o homem, por causa disso, ele pode trazer desgosto para Deus. Então, isso não quer dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quer dizer, né, porque se isso fosse, Deus ele teria que reconhecer que ele errou e voltar atrás. Mas Deus, ele não desistiu do homem. Ele, pelo contrário, ele restaurou o homem. Então, o que nesses versículos aqui, que são até do Velho Testamento, ele fala é o seguinte: por causa da atitude do homem, ele naquele momento, ele teve esses sentimentos por causa do fato do homem ser um agente livre e trouxe desgosto para o homem. Mas como Deus não desiste da, su, da sua criação, ele não se arrepende, ele foi e deu a oportunidade de restauração do homem, né? Outros sentimentos, né, que a Bíblia fala que Deus sentiu: ciúmes. Ezequiel 16:42 fala assim: desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Outro sentimento, aborrecimento, está em Provérbios 6:16, que fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima é a sua alma abomina.
Então, quer dizer, ele se aborrece com esse sentimento. É um sentimento de aborrecimento com a atitude humana. Amor. Está em 2 Coríntios 9:7, que fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O sentimento é a compaixão. Está em Salmos 103:13, que fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Outro sentimento é o prazer, que está em Salmos 147:11, que fala assim: agrada-se, ó Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, Deus, nós somos, eu estava pensando aqui, nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, se nós temos sentimentos, ele também tem, porque nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, tudo que está nele, ele colocou em nós, né? Outra coisa é que Deus possui pensamentos. Isaías 55:8 fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus possui uma imagem, né? Em Gênesis 1:27 fala, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, essa palavra aqui, imagem, na tradução, no original, a palavra ela é traduzida como aparência, como sombra. Então, há uma conotação de cópia, que nós somos cópia de Deus. Pela tradução literal, quando eu falo essa imagem aqui, é uma cópia. É como se passasse nós na máquina de xerox, tirou um xerox nosso e saiu espalhando por aí. Deus, ele possui uma forma, quer ver? Tá, em João 5:37 fala, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele não estava vendo, mas ele sabia que existia. Aí fala que Deus possui costas. Em Êxodo 33:23 fala assim: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, isso aqui é com Moisés, né? Viu as costas do Senhor, as costas do nosso Pai. Mãos, que Deus possui mãos, né? Está em Salmos 8:6. Fala, peraí que tem alguém querendo entrar. Mãos, Salmos 8:6 fala assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Outra característica física, né, de Deus é boca, que a Bíblia fala. Números 12:8 fala o seguinte: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, essa passagem aqui fala da boca de Deus, né? Lábios e língua, fala em Isaías 30:27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Aqui fala também dos pés. Êxodo 24:10 fala assim: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, como se parecia com o céu na sua claridade. Em Salmos 18:24 fala sobre os olhos de Deus.
Assim que retribuiu-me o Senhor, confirmei a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Ouvidos. Salmos 18:6 fala: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E agora, por último, a voz, né? Salmos 29:4 fala: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, aqui nós entendemos, né, nós vimos que o Deus como uma pessoa que possui sentimentos, que possui pensamentos, que tem uma imagem e que tem forma. E nós somos feitos à imagem e semelhança. A imagem é, na tradução literal da palavra, que é cópia. Nós somos cópia de Deus, do nosso Pai. E agora, nós vamos falar, são muitos nomes, e eu vou falar para vocês que eu não sei falar esses nomes direito, tá? A gente vai pela fé aqui, na pronúncia, que são os nomes do Senhor no Antigo Testamento. Aqueles nomes dificílimos lá, os nomes redentivos. A gente vai passar por eles aqui agora. El, quer dizer Deus. Eles usavam a expressão El, que quer dizer Deus. É a palavra que no singular e revela força, poder. O El, que significa Deus, no singular, ela significa força, poder, autoridade e grandeza. E opera milagres. Aí, essa palavra El, ela aparece 2.500 vezes na Bíblia. É a palavra raiz de Elohim, Elohim, que descreve a grandeza e a glória de Deus. Então, quando eles usam lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o El, né, na tradução, na linguagem original, eles estão falando desse Deus aqui, desse poder, dessa grandeza, do Deus de milagres, né? Aí, quando eles vão usar a palavra Elohim, aí quer dizer deuses. A palavra hebraica, no plural, ela quer dizer, ela evidencia a trindade, né, divina na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, quando eles usam Elohim, eles estão falando dos três. Não está a passagem aqui, não? Deixa eu ver aqui. Não está aqui, gente, a versão, mas em Colossenses 1,16 fala, né, um pouco sobre isso. E Gênesis 1:26, 27 também fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá ele usa no plural. Ele usa deuses, né? É como se fosse deuses, Elohim, que quer dizer os três. Que eu lembrei do versículo aqui, do Gênesis 1:26, 27. Então, Deus, é como se fosse assim, Deus é o arquiteto, né? Ele arquitetou tudo, Jesus o construtor, foi lá fazer o negócio, e o Espírito Santo é o sopro de vida de Deus sobre o que foi criado, porque o Senhor, ele soprou, né, o fôlego de vida em Adão, e depois que Jesus cumpriu a obra da redenção, o Espírito Santo veio sobre nós também, né, com fôlego de vida, o sopro de vida, nos trouxe nova vida, né? Então, El é só Deus. Elohim são os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós vamos para aqueles outros nomes. El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, né? El Elohim, que é o Deus Altíssimo, também é citado em Gênesis. São nomes que foram citados em Gênesis, tá? E El Olam, o Deus Eterno. Esse nome significa o Deus que não tem começo e nem fim. É o Deus eterno, é o Deus que... É o Deus.
Até na Bíblia fala eu sou, né? Ele é o eu sou. Ele é tudo. Tudo é para ele, tudo é dele, ele que fez tudo. Salmos fala sobre isso, Isaías também. Isso. Aí agora nós vamos por os outros nomes. Esses nomes aqui, que eu falei, Elohim, El Shaddai, El Elohim, El Olam, eles estão todos no Antigo Testamento, são nomes que foram bastante usados lá em Gênesis, né? E agora nós vamos para aqueles outros nomes de Jeová, que já foram mais se espalhando, né, ao longo da Bíblia, que é Jeová Yahvé, que significa viver, né? Vida em abundância, né? Significa quando a palavra Jeová contém vida em abundância. Jeová Jireh, o Senhor que vê e provê. O Senhor que vê e provê. Esse é o primeiro nome composto de Jeová que aparece no Antigo Testamento. E ele quer dizer assim, que ele não muda e que os caminhos dele não mudam. Que ele vai suprir todas as necessidades. Lá ele fala dos filhos, né, dele de Israel, que saíram para o deserto. Então, assim, saíram, né, do Egito, saíram e foram para o deserto. Aí foi lá que surgiu o primeiro nome composto, Jeová Jireh. Aí tem o Jeová Nissi, que é o Senhor, meu estandarte ou minha bandeira. Ele aparece pela primeira vez em Êxodo 17, né? Aí, depois, vem o Jeová Rafá, que esse é o Senhor que cura, ou o Senhor é a tua saúde. Eu gosto mais desse. O Senhor é a tua saúde, né? Lá em Provérbios 4, 21 e 22, né, ele fala que o Senhor é a nossa saúde. Então, usa a palavra Jeová Rafá. Aí o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Aparece na Bíblia 170 vezes. E no Novo Testamento ele aparece escrito em grego como Eirene, que significa viver a vida da melhor maneira possível. Significa também nada quebrado, nada faltando, completo. Bem-estar, prosperidade e harmonia. Esse é o Jeová Shalom. Aí o Jeová Tsidkenu, não sei se é isso que fala, tá, gente? O Senhor é a nossa justiça. É o que fala da nossa justiça. Justo é alguém que foi justificado por Deus e que se identifica com a sua justiça. Ou seja, somos nós. A nossa identidade de justo, ela nos foi dada através de Jesus Cristo, com o plano que ele cumpriu lá na cruz, né? O plano da redenção. Aí tem o Jeová Raá ou Roi. Acho que é isso, tá? O Senhor é o meu pastor. É o significado básico da palavra Raá, é alimentar. Jesus é o nosso bom pastor, né? E o bom pastor, ele alimenta as ovelhas, né? Ele cuida das ovelhas. Aí tem o Jeová Shammah, que é o Senhor está aqui. É promessa, é compromisso de Deus estar sempre presente. Ele disse que sempre estaria ao nosso lado. Então, ele é o nosso Jeová Shammah, que ele habita em nós. Essa palavra ela foi usada lá no Novo Testamento, em Coríntios, em Mateus não é Novo Testamento, né, mas foi usada no Evangelho de Mateus e foi usada em Coríntios também. Jeová Tsebau, acho que é isso que fala. Tsebau, o Senhor dos Exércitos. Deus dispõe de um exército poderoso e eficiente que está sempre pronto para entrar em ação mediante um único comando. Então, nós temos também o nosso Senhor dos Exércitos.
os exércitos de anjos, né, para nos defender e tal. Jeová Gimola, é o Senhor que recompensa, é um Deus galardoador dos que o buscam. Na nossa vida, assim como é no nosso trabalho, nada que a gente faz com o Senhor, para o Senhor, é em vão, porque Ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus que tem prazer em dar, em cuidar, em presentear os seus filhos. Gente, Jeová Makadash, o Senhor que santifica, é o Deus que nos santifica e nos separa para a obra. É um andar de modo digno, é expressar a santidade de Deus em nossa vida. Então, para nós que andamos segundo as verdades bíblicas, né, nós somos pessoas santas. Né? Os santos, os filhos são os santos, os que andam de acordo com a verdade. E tem o Senhor, e isso nos foi dado pelo Senhor, que é Ele que nos santifica. Né? Jeová Eloai, que é a mesma coisa que é Eloi Israel, ou Jeová Eloeno, que respectivamente quer dizer assim, o Senhor meu Deus, o Deus pessoal de Israel. O Senhor é nosso Deus. É uma expressão que o povo de Israel usava. É uma expressão muito característica deles. Aí agora nós vamos aprender o outro nome aqui, Adonai, que quer dizer Senhor, dono, possuidor, governante. Esse nome leva a gente a pensar na nossa responsabilidade como servo. Esse nome Adonai aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento, tá? Deus, como nosso Adonai, assume a função de dono. Somos sua propriedade, por ele redimida. Então, a gente vê que Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai para a vida dele. Então, hoje, nós podemos ter a consciência seguinte: nós somos filhos, mas com um coração de servo. Que nós estamos aqui, nós temos todo o ouro, toda a prata, tudo é nosso. Nós nascemos para governar, nós somos filhos, nosso Pai é dono disso tudo aqui. Mas nós temos que ter um coração de servo. Nós temos tudo isso aqui para servir o próximo. Porque um rei, mesmo que ele ande em todas as regalias, ele tem na consciência dele, no coração dele, que ele está ali para servir a uma nação. Então, Adonai, o Senhor Adonai, é isso, é a gente permanecer com um coração de servir. Porque tudo que a gente tem é para o próximo. A gente sabe que nossos dons, nossos talentos, os dons ministeriais, tudo que a gente tem, os chamados que a gente tem, é para o próximo. A gente mesmo sabe que quem tem o dom de profeta, de mestre, seja do que for, a gente usa ele para as pessoas. Para nós, não. Acho que para nós não funciona. É impressionante, né? Mas para o próximo, é para o próximo. Então, essa questão de ser servo para nós é muito importante. Eu sempre penso nisso, porque eu preciso manter a humildade no meu coração de que eu estou aqui para servir. E a Bíblia fala que maior é o que serve. Né? Então, vamos caminhar. Aí nós vamos falar dos nomes de Deus no Novo Testamento, tá? Que aparece Theos. Theos é a palavra geralmente usada para Deus no Novo Testamento. Vamos ver que João 1:1 fala assim: no princípio era o verbo. Aí esse verbo aqui é a palavra logos. E o verbo estava com Deus, Theos. Aí esse Deus aqui já é a palavra Deus.
e o verbo era Deus, que é a mesma palavra Deus. Então, a palavra Kurios, ela é similar ao Adonai do Antigo Testamento, que ela é o Senhor do Novo Testamento. Eles usaram a palavra Kurios, mas ela tem a mesma significado que Adonai, que é poderoso, que é, até esqueci, gente, é dono, possuidor, governante, mas que mantém o coração servo. Então a gente continua, a gente possui tudo, a gente é dono de tudo, a gente é governante, mas nós temos um coração para servir. Quer ver? Filipenses 2:11 fala, ó, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aí aqui usa a palavra Kurios, esse Senhor é o Kurios. Para a glória de Deus. Aí usa a palavra Theos, de Deus Pai, né? Que é a palavra Theos. E esse Pai aqui é Pater. Vamos ver o que significa Pater. Pater é a palavra usada para referir a Deus como Pai no Novo Testamento. Então, essas traduções, né, na tradução original aqui, no Novo Testamento usa Theos, Kurios e Pater. Theos é usada para Deus. Kurios é o mesmo quando Deus está querendo dizer que Deus é Adonai, né, para a gente manter o coração de servo. E Pater, que chamando Deus de nosso Pai. Né? Ele é Pai. Aí tem a gente terminou a parte dos nomes do Senhor, dos nomes. E nós vamos estudar, nós vamos aprender agora, acredito que vocês já devem saber, mas só para a gente refrescar, sobre umas doutrinas erradas acerca de Deus. Eu não gosto nem de falar a palavra errada, mas está escrito aqui na apostila, eu li doutrinas erradas. Eu gosto assim, doutrinas diferentes que não nos levam a Cristo, né? Coisas do mundo. Porque às vezes para a gente chegar numa pessoa, a gente não pode falar que o cara está fazendo errado. A gente precisa mostrar que o nosso é melhor, né? Que a gente mostrar que o nosso é melhor, que o nosso é maravilhoso, que o nosso é perfeito, aí elas vão querer. Se você chegar de cara falando que é errado, você cria ali um bloqueio. Aí eu tenho até cuidado para falar, mesmo eu sabendo que tá, gente, eu fico ali cuidando com as palavras para não piorar a situação. Aí essas doutrinas sobre o ateísmo. O ateísmo nega a existência de Deus, é sem Deus, a pessoa que não acredita em Deus. É um estado de ausência de crença. A pessoa não acredita em nada disso. Aí, ateísmo, vamos para o próximo. Dualismo. Dualismo é quando a pessoa crê na existência de dois reinos opostos, o espiritual e o outro material, o bem e o mal. Tipo assim, dualismo, a pessoa acredita, vive nos dois. Acredita em tudo que é espiritual que tem e tudo que é material que tem. É aquela pessoa totalmente perdida, né? Aí tem também o agnosticismo. O agnosticismo, ele não nega a existência de Deus, mas nega a capacidade de conhecê-lo. É um Deus distante. Como diz a minha amiga, estou aqui e ele está lá na Mongólia. É um Deus que a gente... Ah, tá, eu não nego que ele existe, mas acreditar que ele vai falar comigo, que ele vai me dar direção, que ele está mandando alguém para me ajudar, ou que ele está cuidando de mim, que ele vai me curar. Não. O agnóstico ele não vai acreditar nisso, porque o Deus que ele acredita, ele é muito longe, muito distante. Ele mora no, como diz as fábulas, tão distante, né? Ele não tem acesso. Aí outro ponto é o materialismo. O materialismo nega a existência de espíritos ou de seres espirituais. Para o materialista, toda a realidade é o que se pode ver ou aprender por meio dos cinco sentidos.
Então, a pessoa extremamente materialista, ela só acredita aqui, ó, no que ela está vendo, no que ela está pegando, ela não acredita em mais nada, ela acredita no dinheiro, ela acredita nesse tudo isso. Mas ela não acredita no espiritualismo, né? Na espiritualidade. Aí tem o panteísmo. Eu não lembrava disso, tá? Eu fui estudar na apostila que eu lembrei. Panteísmo confunde Deus com a natureza. Para o panteísta, tudo é Deus. Aí eu lembrei, quando eu fazia yoga, a professora ficava saltando o sol. Claro que eu não fazia, né, gente? Eu falava assim, eu não vou saudar. Aí ela, por que eu vou saudar sol, gente? Tá doida? Nem gosto do sol. Eu ainda falava assim, eu não aguento sol, né? Eu quase morro, porque aqui faz muito calor. Então, assim, aí a árvore, eles criam um altar para a árvore, tudo, tudo. Não, gente, isso é criação, né? Isso é criação. Deus criou perfeito, maravilhoso, lindo. Estou brincando, eu gosto do sol, senão ele pode esquentar mais ainda, né? Não pode falar mal do sol aqui, porque senão ele castiga a gente. Gente, mas é natureza. A árvore não vai me salvar, o sol não vai me salvar, a lua não vai, né? O cachorrinho não vai. O, Na Índia, eles não têm lá o negócio da vaca, a vaca não é sagrada, né? Mas o panteísmo fica essa bagunça. Ah, não, o da vaca, não, a vaca tá certo. Aí tem o politeísmo, acredita na existência de vários deuses, não apenas em um. O povo hindu, o povo inca, o povo ica, os budistas, né? Aquele povo que acredita, que faz estátua. Eu falo, claro que isso não tem comprovação, né, gente? É eu que penso. Lá em Êxodo, quando eles estavam saindo, eles criaram os benditos bezerros de ouro. Eu penso que o budismo surgiu lá naquela época. Eu fico pensando, porque toda religião que existe, ela saiu daqui da Bíblia. Um homem insatisfeito com Deus por algum motivo, porque Deus não fez a vontade dele, que não era para ser feita, provavelmente, claro, e foi lá e criou uma religião. Eu falo, gente, não tem lógica não, porque esse povo, eles criam os bonequinhos de Buda de ouro, eles vivem lá. Para mim, é de lá que começou. Eu tenho isso para mim, sabe? Um dia a confirmação vai chegar, ou né, a explicação. Porque eu não fico estudando essas outras religiões, não. Eu falo, não vou ficar confundindo minha cabeça, não. Né? Não tem sentido para mim mais. Mas é. Então, aí tem esse povo que acredita em tudo, vários deuses, a deusa Shiva, e pendura trem para lá, e pendura trem para cá. Não dá. E tem o deísmo. Crê em um Deus pessoal, que tudo criou, mas abandonou a criação para ser regida pelas leis naturais. Tem esses maluquinhos aqui, né, que acredita nisso. Deus criou e depois ele abandonou e deixou aí para a natureza cuidar. E aí cada um por si se vira. Então tem muita crença, muita gente perdido e confundido por causa desse monte de coisa. É muita informação e tudo isso aqui saiu da Bíblia. Por causa desse monte de crença, esse monte de coisa que eles distorceram a Bíblia, que hoje a gente vive essa bagunça. Completamente. E cada dia mais difícil, as pessoas têm mais aversão ao, ao evangelho por causa desse tipo de coisa, né? Aí, nós vamos dar continuidade, que eu vou encerrar a matéria. São dicas, conselhos para a gente desenvolver o caráter de Deus em nossa vida diária. Como que a gente vai fazer isso? Porque a nossa vida cristã, ela deve ser um exemplo a ser seguido. Vou até ler 1 Timóteo 4,12 para nós. Cadê, gente? 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, como que a gente faz
para alcançar esse propósito de desenvolver esse caráter de Deus e ter essa vida que fala aqui em 1 Timóteo 4,12. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Lá em Romanos 12,2 fala até nisso, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós precisamos? Renovar na palavra, mantermos ouvindo a palavra, meditando na palavra, cantando a palavra. Esse processo de renovação da mente, ele é vital para a gente se distanciar dos conceitos mundanos, do conceito do mundo, e vir para as coisas do céu, para as coisas do nosso Pai. Porque se a gente não buscar a palavra, como é que a gente vai saber, né? A gente precisa saber qual que é a nossa posição, o que ele quer de nós para que a gente faça. Um outro ponto é ter uma vida de oração. Vamos ver Judas 1,20, que fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que é esse orar no Espírito Santo? Orar em outras línguas, né? Orar em línguas estranhas ou em outras línguas. Então, a gente precisa nos edificar, ter essa vida de oração. E o último ponto é viver em santidade. Aí, o que é a santidade? O que é essa santidade aqui? Ser santo é ser separado para Deus. As pessoas que elas são comprometidas com a santidade, elas dizem não às exigências da carne e elas vivem de acordo com a vontade de Deus. E essa fonte de santidade é um relacionamento com Jesus e não com um sistema de regras e proibições. Então, o que a gente faz? Essa vida santa é perguntar para o Espírito Santo, né? O que ele quer que eu faça hoje? Como que ele quer que eu me comporte? Ô, gente, tem dia que dá vontade de comprar um revólver e sair por aí, entendeu? Resolver os problemas. Mas a gente não pode. Eu falo assim, eu não posso ter o revólver, porque é o motivo que eu usaria ele, gente. Eu não, né? Então é isso. É a gente entender o seguinte: na hora ali que acontece, eu ia fazer isso. Mas o que Jesus ia fazer?